Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação. Todos os dias, conteúdos exclusivos sobre o São Paulo Futebol Clube. Me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Mais uma vez retornando aqui com as principais atualizações. Vamos começar mais uma vez falando sobre o trabalho do Dorival Júnior, né? O Dorival realmente reergueu alguns jogadores e deu mais confiança para outros. E com isso, com essa fórmula secreta aí, o São Paulo está a 11 jogos sem perder. Ainda não foi derrotado com o novo treinador da equipe, né, galera? Trazendo algumas atualizações aí para vocês. Ontem no Campeonato Brasileiro, além da vitória do São Paulo, teve um jogo entre Flamengo e Cruzeiro. O jogo terminou em 1-1 lá no Maracanã. E por que eu tô falando disso aqui para vocês? Parece, galera, algumas informações de bastidores aí, de que o Marcos Braz, sabem bem, né, quem é o Marcos Braz, o vice-presidente lá do Flamengo, aquele homem, né, o cartola da equipe do Flamengo, se arrependeu de ter demitido o Dorival Júnior. Foi a primeira vez que ele falou sobre isso. O Dorival, para quem não se lembra, na última temporada ganhou Libertadores, Copa do Brasil e mesmo assim não teve o seu contrato renovado com a equipe do Flamengo, que posteriormente trouxe o Vitor Pereira, que perdeu tudo e agora já está com o Sampaoli, mas que não vem agradando tanto. E aí, foi a primeira vez que ele falou que não deveria ter mandado o Dorival Júnior embora. E com isso, a gente agradece, né? O Dorival Júnior saiu, ficou um tempinho sem treinar ninguém e agora a frente do São Paulo tá aí imbatível. E não é literalmente imbatível mesmo, porque depois de 11 jogos, com todas as diversidades aí, jogando fora de casa, jogando clássico, jogando mata-mata, o São Paulo não foi derrotado ainda. Qual que é a sua opinião sobre o trabalho do Dorival até este momento? Galera, vamos falar sobre um outro assunto agora. Vocês lembram bem do Pedrinho, né? O Pedrinho que foi um dos reforços da temporada, né? Foi anunciado aí no começo do ano. Mas depois do jogador aí, que estava emprestado até 2023, teve o seu contrato rescindido com a equipe. O jogador recentemente aí em suas redes sociais se disse inocente e que queria também aí retornar à equipe do São Paulo. Inclusive postou muitos TBTs aí com a camisa do tricolor, deu declarações. Mas e aí? Você que é torcedor são paulino, aceitaria o Pedrinho de volta ou você acha que já deu a passagem dele? Deixa nos comentários aí a sua opinião. E já que a gente começou o vídeo falando sobre treinador, vamos falar sobre o antigo treinador nosso, né? Muita gente pergunta, e aí, Lemão, tem alguma informação para onde o Rogério Ceni vai? A gente tinha algumas informações de que ele era o nome mais forte para assumir a equipe do Internacional na última semana, né? O Inter veio com uma sequência de 5 derrotas, perdeu o clássico, inclusive, e aí parecia que o Mano ia cair e o Rogério Ceni iria assumir a equipe. Mas, depois de uma vitória na Libertadores fora de casa, deu uma tranquilizada. E agora o Rogério Ceni ganha força, sabe aonde? No Vasco da Gama, que na última semana perdeu para a equipe do São Paulo. O Barbieri tá muito, mano, tá triste a situação do Barbieri lá, a torcida tá pedindo toda hora a saída dele e o nome mais forte para assumir o Vasco da Gama é o do Rogério Ceni, né? E aí eu quero saber o palpite de vocês, se vocês gostariam que o Rogério Ceni treinasse alguma outra equipe, se tem algum rancor, algum ressentimento com o nosso antigo treinador, né? Vamos falar sobre o calendário do São Paulo agora, né? Porque agora o calendário será um pouco mais tranquilo, né? A gente jogou contra o Vasco no último sábado no Morumbi, viajamos para enfrentar o Porto Cabello, né? Uma viagem difícil, uma viagem longa, com conexão e tudo mais. Voltamos jogando mais um sábado no Morumbi e agora teremos compromissos assim mais tranquilos, né? O São Paulo não terá tantas viagens. São Paulo vai viajar para enfrentar o Grêmio, mas é uma viagem rápida. Depois jogos em casa, vai enfrentar o Sport no Morumbi. Os 2 últimos jogos da fase de grupos da Sul-Americana também é no Morumbi. Nós temos um compromisso aí com a equipe do Atlético Paranaense, que também não é uma viagem longa, e nos próximos 9 jogos aí, são as 2 únicas viagens do São Paulo de avião, né? Para enfrentar o Grêmio, que não é longe, e depois o Atlético Paranaense, que também não é aquela viagem longa. Temos um jogo fora de casa contra o Bragantino, mas aí uma viagem de ônibus, cerca de 1 hora aí, né, no interior aqui do estado de São Paulo. Então a logística agora fica um pouco mais tranquila, tá bom? Nas próximas partidas, nós teremos as novidades. O Arboleda estará de volta, né? A gente tem a volta agora do Arboleda e também do Rodrigo Nestor. Nessa última partida aí o Dorival teve 11 desfalques, praticamente um time inteiro de desfalques para enfrentar a equipe do Goiás. E mesmo com isso, mesmo virando o intervalo aí pra gente perdendo para a equipe deles, a gente conseguiu virar o jogo aí com o gol do Pablo Maia, que está sendo muito,
muito observado aí pelo futebol europeu, e também com o gol do David, que era um desses jogadores que eram desfalques nas últimas partidas, né? O David ficou mais de um mês aí, o jogador que não é muito querido pela torcida, ficou mais de um mês afastado dos gramados e voltou com tudo, né? Balançou as redes, foi importante aí na vitória da equipe do São Paulo, porque o gol saiu num momento salvador, né, rapaziada? O gol do David saiu nos minutos finais da partida, e aí ele aí comemorando pra vocês aí, comemorando, e muito, porque foi o gol que garantiu os 3 pontos do São Paulo, e até agora, pelo menos até alguns jogos que estão sendo devidos aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo segue em terceiro colocado. Então o que vocês acham do David? Vocês acham que agora com o Dorival Júnior o David vai engrenar, ou você acha que ele vai ser aí um jogador importante para o banco de reservas? Lembrando que o David foi um pedido especial do Rogério Ceni. Para onde o Rogério Ceni vai, o David vai depois, né? Então, com o Rogério Ceni chegou no São Paulo, o David veio, o Rogério Ceni trabalhou com o David no Cruzeiro, trabalhou com o David no Fortaleza, e agora o Rogério Ceni poderia ser um treinador da equipe do Internacional ou do Vasco. Então a gente vive a expectativa de, se o Rogério Ceni for, o David vá também, assim como foi aí nas últimas partidas. Então, quero saber a opinião de vocês, tá bom? Próximo jogo do São Paulo no Morumbi será contra o Sport, assim como eu falei agora há pouco. Até o momento já foram vendidos mais de 30 mil ingressos, então promessa mais uma vez de casa lotada. Contra o Vasco, 57 mil, ontem 45 mil, e até o momento contra o Sport, mais de 30 mil ingressos vendidos. A expectativa, como tudo está correndo aí, é de que tenha um recorde de público, exatamente. Se nós temos o recorde aí contra o Vasco, pode ser quebrado aí contra o Sport na Copa do Brasil, uma partida que vale, e vale muito. Não só vale a vaga para as quartas de final, mas vale muitos milhões também, mais de 5 milhões em caso de classificação do São Paulo. O Sport está mais ou menos na Série B, então o São Paulo pode aproveitar do nosso bom momento para conseguir eliminar a equipe pernambucana, que é a única representante da Série B neste momento. Então, são muitas novidades para vocês, muitas atualizações. Até a próxima partida vai ter muita coisa. O São Paulo vai conseguir ter mais treinamentos, até porque depois da viagem contra o Porto Cabelo e antes da partida contra o Goiás, o São Paulo teve que correr. A gente chegou às 4 horas da manhã e às 11 teve treino, né? Só ia ter um treino para encarar o Goiás. Então, agora terá um calendário um pouco mais tranquilo, terá um calendário com menos viagens cansativas, e não terá viagens internacionais, né? Porque a gente foi enfrentar o Porto Cabelo fora, o Tolima fora, o Tigre fora também. Isso aí acabou desgastando muitos jogadores, e com isso a gente perdeu algumas peças importantes e o São Paulo teve que se virar. E mesmo assim, o Dorival conseguiu aí, em todas essas partidas, não sair derrotado. Porque é importante, quando a gente não vence, a gente não pode perder também. Então, o São Paulo consegue aí realmente trabalhar muito bem esse plantel com o que o Dorival está tendo nas mãos agora. Alguns nomes podem chegar, isso aí já é certeza. Agora na próxima janela, em julho, vão chegar. Falta pouco mais de um mês para a janela se iniciar, e o Pato já é o primeiro reforço. Então a gente pode ter certeza de alguns outros nomes pintando aí também pro Dorival Júnior trabalhar. Beleza, galera? Então, ó, pra você que é novo no canal, mais uma vez, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação. Dá uma moral pra gente aí, deixa o like nesse vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. O vídeo de hoje está se encerrando. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço.